Salmo, versos e prosas. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, apresentador do Salmo, versos e prosas. O Salmo de hoje é o Salmo 27. É Salmo de Davi. Nós vamos tentar comentar até o versículo 12. Então vamos lá. Davi diz assim: O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então Davi está dizendo que o Senhor é a sua luz, é a sua salvação. Ele diz que sendo o Senhor a sua luz, a sua salvação, ele interroga a quem ele possa temer. Aí ele afirma que o Senhor é a força da sua vida e ele torna a interrogar dizendo: de quem me recearei? Aí ele passa a dizer por que ele faz essa interrogação. Ele diz que quando os malvados, quando os seres humanos malvados, as pessoas que têm a má índole, investirem contra ele para tentar ceifar a sua vida, ele diz para comerem a minha carne, então é ceifar a sua vida. Ele diz que esses adversários, seus inimigos, irão tropeçar e irão cair. Ele continua afirmando que ainda que um exército se levante contra ele, ou seja, se acampe contra mim, diz ele. Ele afirma que em seu coração ele não irá temer esse exército. Ainda que um exército declare guerra contra ele, ou se levante contra ele, ele irá conservar a confiança em Deus. O versículo 4 lhe diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pois, o versículo 5 diz: pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Muito bem, amados. Então nós vemos que o salmista, ele está exaltando a Deus, ele está declarando a sua segurança, ele afirma sentir seguro por confiar em Deus. Essa confiança gera no coração do salmista o amor e uma adoração ainda mais profundo por esse Pai eterno. Então o salmista declara esse amor a Deus. Esse Pai é amoroso, a maneira como ele trata seu filho com cuidado e proteção. É isso que o salmista nos demonstra. Ele mostra que existe um tratamento diferenciado para aqueles que são servos de Deus. Então o salmista, ele proclama em forma de cântico. Esse cântico nos ensina, porém, que essa confiança corajosa está firmado na certeza de um plano redentor. Então quem tem a luz, quem tem a salvação,
não precisa temer nada, não precisa temer ninguém. O homem ele cresce em sua espiritualidade quando ele é iluminado pelo Espírito e recebe livramento do mal, recebe livramento da morte, e por aplicação espiritual em sua vida, ele passa a temer a Senhor, porque ele está convicto da salvação da alma, da salvação da sua alma. É isso que o salmista nos transmite através de cada versículo da palavra de Deus. Nós vemos que no versículo 6 em diante, o salmista ele passa a nos dar ele diz que agora será exaltado, diz, a minha alma, ou seja, a minha cabeça, diz, acima dos meus próprios inimigos. Então ele diz que Deus irá exaltar ele, irá tornar ele em alguém exaltado acima dos seus inimigos que estão ao redor dele. Aí ele diz que no tabernáculo de Deus, ele irá oferecer sacrifício de júbilo e irá cantar. Ele irá louvar a Deus. Ele irá cantar louvores ao Senhor. Aí ele passa a fazer uma oração dizendo: ouve, ó Senhor, a minha voz, quando clamo, compadeça-te de mim e responda-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então nós vemos que existe um diálogo entre o salmista e Deus. O Senhor nosso Deus diz para ele: Davi, busque a minha face. E ele em seu coração, ele diz para o Deus que ele irá buscar ao Senhor. Aí ele pede para Deus não esconder dele o teu rosto, não rejeite a ele com ira. Ele fala que Deus tem sido a sua ajuda. Ele diz que pede para Deus não rejeite ele e não desampare. E ele declara que Deus é o Deus da sua salvação. Aí ele diz para Deus: se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Aí ele passa a pedir para Deus: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e guia-me por uma vereda plana por causa do que me espreita. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsos testemunhos e os que respiram violência. Então nós vemos aqui, amados, que existe um diálogo entre Davi e o Senhor. Ele fala sobre a sua espiritualidade, ele declara que em Deus existe a salvação da sua alma. É uma expressão ainda muito íntima de confiança. É uma declaração feita quando o salmista declara. Ele fala sobre o desejo de viver na casa do Senhor. Não se trata apenas de uma simples visita, mas como alguém que está com vontade de estar todo dia na casa do Senhor. Não é alguém que está de passagem, nem ficar ali somente por um tempo, como o servo que não permanece na casa do seu Senhor. Ele quer permanecer todo o tempo. É um desejo de estar ali todo dia de sua vida. Assim como
os filhos habitam com o Pai. É isso que o salmista declara. Esse momento de comunhão que o salmista tem com Deus, ele nos permite também, ao analisarmos esta passagem, a desfrutar da beleza, da presença, da santidade de Deus. O salmista nos convida a buscar a orientação de Deus no seu templo. Não é apenas para vê-lo, mas para falar com Ele. É para ouvi-lo, Ele falar conosco. Nada pode oferecer maior segurança do que estar junto à fonte do próprio poder, descansando à sombra do Todo Onipotente. A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, verso 1. Então, amados, como se nós estivéssemos abrigados em uma fortaleza segura, como se nós estivéssemos sobre a proteção de um rochedo, um lugar de refúgio muito acima do vale onde estão os inimigos. Estamos certos de que o louvor a Deus seja a grande alegria da eternidade. Então já devemos considerar isso como algo importante para a nossa vida, para o nosso tempo. Algo verdadeiro que promove alegria ao nosso coração. Essa alegria também nos leva a servirmos a Senhor, a prestarmos serviço e adoração a Deus, pois passamos a almejar a estar na presença do Altíssimo e passamos a buscar a Ele, clamar pelo nome dEle. Podemos estar cada dia alegre e seguro na própria justiça de Deus. É isso que o salmista nos transmite nesses primeiros 12 versículos do Salmo 27. Em uma outra oportunidade, eu estarei comentando os versículos 13 em diante. Fica com esse pensamento de hoje, com essa palavra de hoje. Pai Celestial, eu te dou graças, Senhor, por este momento devocional no Salmo 27, onde eu trago um pequeno comentário, Pai, falando sobre a alegria em permanecer na Tua presença, em buscar a Tua presença. Então, Senhor, que nós possamos nos abrigar em Ti, em segurança, porque aquele que habita no Teu esconderijo, a sombra do Todo-Poderoso irá descansar. O Senhor é o rochedo da nossa salvação. O Senhor é o nosso castelo forte. Ainda que um exército se levante contra a nossa vida, nós não iremos temer, porque estamos firmados em Ti. É o Senhor que protege a nossa vida. É o Senhor que é o nosso escudo e fortaleza no meio da tempestade, no meio das lutas e dificuldade. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Em o nome do Senhor Jesus, eu digo amém e amém.